Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a derrubada do veto da lei das eólicas, que o pessoal está criticando muito porque vai aumentar a conta de luz nos próximos anos, tá? Agora, parte desse negócio é verdade, tá? Vai ter aumento da conta de luz. Nada muito maior do que o Lula já estava incluindo também com outras medidas populistas deles para aumentar a conta de luz. Chega a ser engraçado isso, que você vê aqui, ó, Congresso impõe 25 anos de bandeira vermelha na conta de luz. Lei das eólicas, jabutis vão custar 197 bilhões ao consumidor. Governo cogita ir ao STF contra a derrubada de vetos que custaram 525 bilhões na conta de luz. Eles botam os números assim, ou seja, o governo não gostou da derrubada do veto. A verdade é essa, tá? Porque vai ter aumento da conta de luz? Vai ter com isso daqui, tá? Mas, ao mesmo tempo aqui, o governo também já estava botando aumento na conta de luz aqui, que também aumenta não sei quantos bilhões aí nos próximos anos aí. Ou seja, o interesse do governo não é, na verdade, de conta de luz ou não conta de luz, é justamente de afrontar o Congresso. O Congresso quis ir para um lado, o governo quis ir para o outro, né? O fato é que a derrubada dos vetos foi aprovada. Vamos entender exatamente o que são esses vetos derrubados e em que isso impacta no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Taosso, Cadê Nosso Milley BR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a choradeira tá grande, né? O pessoal na internet falando do aumento da conta de luz e não sei o que lá, porque o Congresso impôs o aumento na conta de luz. Na verdade, o governo começou, né? O governo aumentou a conta de luz já com esse projeto para ampliar desconto na conta de luz para 60 milhões de pessoas, que aumenta a conta de luz para todos os outros, né? Um valor muito maior no final das contas. Aqui eles estão estimando em 3 bilhões por ano, enquanto que na prática pode chegar a quase 10 bilhões por ano esse aumento na conta de luz que o Lula colocou na medida provisória. Mas você não viu a imprensa reclamar disso. A imprensa falava só não que vai reduzir, ampliar descontos na conta de luz e não sei o que lá. Não, vai aumentar a conta de luz do resto do pessoal esse projeto, né? E esse programa que o pessoal está colocando aqui, na verdade, é um subsídio que foi ampliado para pequenas centrais hidrelétricas. Então o que o governo está reclamando é que ele vai ganhar menos com o imposto. Esse prejuízo que ele está dizendo aqui, ó, muito disso daqui é o imposto mesmo que vai ser reduzido pelo governo. Aqui, ó, vamos entender que esses vetos que tem aqui. De novo, vai aumentar a conta de luz? Vai aumentar a conta de luz. Vai ser essa tragédia toda que estão falando aqui? Não, é tragédia igual a tragédia do Lula. Estão aumentando a conta de luz igual o Lula aumentou a conta de luz também no final das contas, né? Então tá aqui, ó, os vetos estão aqui, cadê? Estão os vetos aqui, ó. Então vamos lá, o que foi vetado, né? O que foi derrubado o veto? A lei, o projeto de lei foi feito pelo Bolsonaro, tá? O 576 de 2021, e que se transformou em lei no governo Lula, que era o Marco Regulatório de Energia Offshore. Então, o objetivo principal dessa lei era justamente você ter incentivos para a criação de eólicas offshore no Brasil, né? Isso é uma coisa positiva, eu acho bacana, energias alternativas, não tenho nada contra isso. A energia eólica é uma energia que em terra ela gera uma série de problemas, ela mata passarinhos, ela diz que é um inferno em termos de barulho para quem mora próximo, tem uma série de problemas a eólica em terra, né? Mas já tem um monte por aqui no Brasil. Aí a ideia dessa lei era incentivar eólicas no mar. No mar você tem menos problemas, não é que não tenha problemas também não, tá? Mas você tem menos problemas com as eólicas no mar. Então essa é a parte central da lei. Mas, quando ela passou pelo Congresso, os congressistas incluíram algumas coisas. Por exemplo, quando foi feita a privatização da Eletrobras, o acordo entre o governo Bolsonaro e a Câmara já previa subsídios para usinas a gás, usinas a carvão e uma série de outras usinas também. E aí, isso foi feito, combinado lá no Bolsonaro, foi aprovado naquela época. E eu lembro para vocês, que eu até falei para vocês, que aquela lei de privatização da Eletrobras tinha esse lado ruim, os deputados colocaram um monte de jabutis na lei de privatização da Eletrobras, e eles ainda fizeram uma coisa escrota, que eles botaram no mesmo artigo um monte de jabutis, assim, porque, segundo eles estavam vendo, né, é aquele negócio, o presidente quando vai vetar, ele só pode vetar um artigo inteiro, ele não pode vetar pedaços de um item da lei, né? Então os deputados botaram tudo no mesmo item, assim. Então, quer ver como é que é? É estranhíssima essa lei. Aqui, olha só como é que é a lei da privatização da Eletrobras, né? Parágrafo 1º. A desestatização da Eletrobras seria executada na modalidade de aumento do capital social por meio de subscrição pública de ações, coisa e tal. Ou seja, era o grosso da coisa, né? Aí eles colocaram no mesmo item, no mesmo parágrafo 1º aqui, ó,
Não, porque no contrato de assinatura será realizada e permitida a contratação e geração termoelétrica movida a gás natural por poder concedente, na modalidade de leilão de reserva, na capacidade conferida, não sei o que lá, no montante tal, na região Nordeste, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, isso aqui é o clássico jabuti, né? Porque Bolsonaro não poderia vetar. Se vetasse esse parágrafo primeiro aqui, vetaria a privatização da Eletrobras. Então não teria como. Botaram tudo no mesmo artigo. É uma puta sacanagem isso daqui. Mas enfim, era ruim, mas é o que eu falei para vocês. A privatização da Eletrobras é melhor do que tudo. Vale tudo. Privatizar é bom em qualquer situação. Não existe esse negócio de privatização ruim. Privatiza de qualquer jeito. O importante é tirar do controle do Estado. Com todas essas gambiarras aqui, a coisa ficou melhor com a privatização da Eletrobras, né? Só que aí, nessa lei das eólicas offshore, que é a lei 15.097, agora, que começou também a ser votada lá na época do Bolsonaro, mas foi aprovado agora no Lula, os parlamentares também incluíram mais um monte de coisa. Inclusive, tá aqui, ó, artigo 22 dessa lei aqui, ó. Artigo 22 dessa lei, a Lei 14.182, que é a Lei da Privatização da Eletrobras, de 12 de julho de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações. E aí, aqui que foram os vetos do Lula, tá vendo? Por quê? Porque pegava esse trecho aqui, que estava alterado, e alterava, dava mais, prorrogava por mais tempo essas concessões, esses benefícios para a geração de gás no norte, no nordeste, de geração térmica a gás natural, geração térmica a carvão e mais um monte de coisa, pequenas centrais hidrelétricas, aqui ó. Tá aqui, ó, programa de incentivo às fontes alternativas de energia por Proinfa por 20 anos, contratações do leilões A5B e coisa e tal, né? Geração de pequena central hidrelétrica do leilão A6 de 2019 para empreendimento sem outorga, enfim, incluiu um monte de coisa aqui. Aí eles fizeram e botaram mais coisa, ampliaram esse escopo desse artigo que estava ali na lei de privatização da Eletrobras, né? E aí o Lula vetou essa coisa. Na hora de derrubar o veto, eles separaram por itens, tá? Então é muito importante notar que eles não derrubaram todos os vetos. Então aqui, ó, esse primeiro parágrafo e coisa e tal foi dividido em vários itens. Lembra? O presidente, quando vai votar, ele só pode derrubar o item inteiro, não pode derrubar metade da palavra, né? Metade da frase. Agora, o Congresso, na hora de derrubar o veto, pode derrubar só parte do veto. Então, por quê? Porque o poder de legislação é do Congresso. O Congresso ele pode escrever a lei do jeito que ele achar melhor, né? Então aqui, ó, o que aconteceu? Esses 3 vetos aqui foram derrubados. O que são esses vetos? A contratação de 3.000 megawatts de capacidade de energia associada a centrais hidrelétricas de até 50 megawatts, pequenas centrais hidrelétricas, tá? Na região centro-oeste, será inicialmente de 2.000 megawatts até o segundo semestre, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Contratação de 1.000 megawatts de capacidade de energia associada a pequenas centrais hidrelétricas na região sul e sudeste, inicialmente de 1.000 megawatts em 2024, com entrega até 2029, e 500 megawatts indo a partir de 2025, não sei o que lá, e a contratação de 400 megawatts de capacidade de energia associada a centrais hidrelétricas na região norte e nordeste será realizada até o segundo semestre de 2024, com entrega até 2029. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Que o governo vai ser obrigado a contratar essa energia de pequenas centrais hidrelétricas. Olha só, isso não é uma coisa de todo ruim, tá? Pequenas centrais hidrelétricas é o que tem para crescer a energia hidrelétrica no Brasil. Você sabe, o Brasil usa muito energia hidrelétrica, né, de represas. O problema é que energia hidrelétrica depende de você ter um rio que tenha a capacidade de ser criada uma represa ali. E a verdade é que aqui no Sudeste, no Sul e no Nordeste também, todos os grandes rios onde podia se fazer uma represa, já foi feito. Então, assim, não tem mais como fazer grandes represas no Brasil, no Sul, Sudeste e Nordeste. No Centro-Oeste e no Norte, ainda tem um monte de lugar que dá para fazer. Mas no Centro-Oeste e no Norte, vocês sabem o problema, né? Sempre vai ter um índio perto, vai ter uma aldeia indígena perto, vai ter IBAMA, vai ter a ZONG estrangeira, vai ter aquela coisa toda, nunca vai sair nada lá, né? Olha o caso de Belo Monte, que não consegue sair nada lá de energia de Belo Monte depois dessa coisa. Então, o caminho que o Brasil tem daqui para frente no que tange a energia elétrica são as pequenas centrais hidrelétricas. É você fazer uma pequena represa num rio pequeno e gerar energia elétrica a partir daí. Qual que é o problema disso? O problema disso é que uma pequena central hidrelétrica ela nunca vai ser tão eficiente economicamente quanto uma grande central hidrelétrica. Então, o que a lei busca aqui é oferecer incentivos para equalizar as coisas. Isso é justo? Não é justo? Eu não sei. Eu sou a favor do livre mercado. Eu acho que o mercado tem que se ajustar. Naturalmente, as pequenas centrais hidrelétricas são uma boa alternativa em muitas situações, né?
Mas o que o Congresso fez aqui não é nada de absurdo, né? Aqui, ó, outro trecho vetado. Adicionalmente, as disposições previstas no artigo, no parágrafo 1º, também deveriam ser contratados 250 megawatts de energia proveniente de hidrogênio líquido a partir de etanol na região Nordeste até o segundo semestre de 2024. Então o governo tem que contratar essa energia gerada por hidrogênio líquido. Que, de novo, eu não conheço essa tecnologia, não sei como é que isso funciona, não sei se isso é positivo. Pequenas centrais hidrelétricas até eu conheço alguma, muito pouco, né, muito por alto. Essa tecnologia aqui eu não conheço nada. Hidrogênio líquido a partir de etanol. Não conheço nada. Mas, de novo, se trata do governo incentivar isso daí. Lembra, todo projeto é incentivar energias renováveis, né? E tem um terceiro ponto aqui, que é: caso os montantes definidos nesse artigo não sejam contratados integralmente nos anos previstos por inexistência de oferta, as diferenças deverão ser contratadas nos anos subsequentes até que seja atingido o valor total de capacidade definido para cada objetivo, postergada a data de entrada de vigor por igual prazo, os montantes já contratados, etc, etc, etc. Ou seja, se o governo não conseguir contratar esses valores, porque não tem pequenas centrais hidrelétricas nessas regiões, isso ficaria postergado para os anos seguintes. Então, assim, isso daqui nem necessariamente gera custo para o governo, tá? Até gera, mas não necessariamente gera. Se não tiver produção, não vai gerar nenhum custo, porque o governo não vai ter que comprar, vai jogar isso para frente, né? Teve mais de veto aqui, ó. Repara que uma boa parte dos vetos ainda não foi apreciado, tá? E outra parte vetada aqui já é outra coisa, né? Considerando as manifestações da concordância já protocoladas pelos geradores de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e centrais eólicas, seus contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de 20 anos a contato da data de vencimento do contrato atual, desde que haja concordância do gerador com condições apresentadas. Ou seja, a gente está falando aqui do caput do artigo 23 da Lei 14.182. Então, de novo, é a lei do Lula alterando a lei do Bolsonaro, inciso 1 do caput do artigo 23 da lei do Bolsonaro. Então tá aqui, ó. Artigo 23. Sociedade de economia mista ou empresa pública que tratar o artigo 9 deve assumir a titularidade dos contratos de compra de energia do Proinfra e coisa e tal. De novo, incentivo para novas fontes de energia, né? Caso haja manifestação de concordância do gerador contratado, 90 dias após a publicação dessa lei, os contratos poderão ser prorrogados pelo período de 20 anos após a data de vencimento atual, mediante apuração da ANEEL de benefícios tarifários. Então, o que está dizendo aqui, consideradas as manifestações de concordância protocoladas por centrais a biomassa eólicas, os seus contratos poderão ser prorrogados pelo prazo de 20 anos, contando da data de vencimento do contrato atual, desde que haja concordância do gerador com as condições apresentadas. Ou seja, o que eles fizeram aqui foi a possibilidade de ampliar os contratos atuais por mais 20 anos, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Os atos de outorga, caso ocorra, esse aqui é o inciso 2, então está falando aqui os atos a prorrogação do inciso 1, aí fala aqui sobre o inciso 2, o inciso 3, aceitação, e o inciso 4. Então, ou seja, fala basicamente sobre a renovação de empresas que tenham contratos no momento da vigência dessa lei, né? Então, o que está dizendo aqui? De novo, isso aqui pode ampliar custos? Pode, porque se o contrato era um contrato ruim, o produtor de energia, um contrato ruim para o governo e bom para o produtor vai ter interesse em renovar esse contrato por mais 20 anos e o governo tem que entubar esse contrato por mais ruim que seja. É lógico que se o contrato for ruim para o produtor de energia, ele pode cancelar do mesmo jeito. Então isso aqui também vai aumentar a conta de luz? Vai aumentar a conta de luz. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte, vai aumentar a conta de luz? Vai, mas toda essa lei aqui ó, é aumento na conta de luz, tá? Tudo isso aqui é aumento na conta de luz, porque um incentivo para eólicas acaba sendo pago pelos consumidores de energia elétrica do mesmo jeito. Então, o que eles estão fazendo aqui é só expandindo esses benefícios para pequenas centrais hidrelétricas, criadores de energia por biomassa e mais algumas coisas. De novo, aumenta a energia? Aumenta. É uma coisa absurda? Não vejo absurdo nisso daqui, não. Não vejo absurdo nisso aqui, não. Então, assim, o governo está chorando pra caramba porque queria que só tivesse benefício para eólica, porque se essa altura já tem algum contrato com alguma empresa para explorar a eólica, está querendo esse negócio. E o Congresso garantiu que isso fosse distribuído para outras modalidades que também são sustentáveis, consumo de biomassa é sustentável, pequenas centrais hidrelétricas são sustentáveis. Então, ou seja, o que o Congresso fez foi garantir que esse mesmo benefício se aplicasse a mais coisas. O governo está chorando, está dizendo que vai ao STF, não sei o que lá, contra a derrubada de vetos e coisa e tal.
o que é um absurdo. Custariam mais 525 bilhões na conta de luz ao longo de não sei quantos anos, né? Ou seja, esse pessoal está fazendo esse truquezinho também para exagerar o caso deles. Exageraram para menos, quando foi o caso do desconto que o Lula fez, que é aumentar o preço de todo mundo, e agora estão exagerando para mais quando é a coisa do Congresso, né? Típica propaganda de jornalecos brasileiros e do governo Lula como um todo. Não vai fazer grandes diferenças, não vejo nenhuma base para inconstitucionalidade. Por que inconstitucionalidade? É uma lei sobre benefícios para energias renováveis. O Congresso ampliou esse benefício a outras energias renováveis. O Lula vetou, o Congresso derrubou o veto. Tem que ter benefício a todas as energias renováveis. E aí, qual o problema, né? Então, é isso daí. Acho que, de novo, aumenta a conta de luz? Aumenta, mas não é essa tragédia toda que o pessoal está falando aqui. Se aumentar a conta de luz, você pode saber que é por culpa do Lula. O Lula está tomando um monte de medidas para aumentar a conta de luz, e aí está querendo botar a culpa no Congresso para dizer que é essa mudança do Congresso que fez a diferença no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.